Senhor presidente, senhores deputados, eu, logo pela manhã, li uma matéria que foi publicada pelo site ultimosegundo.ig.com.br, e essa matéria ela tem como título o seguinte: o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, disse, numa entrevista, que as ditaduras no continente africano prosperam por conta do baixo nível intelectual dos negros africanos e que o Brasil está seguindo pelo mesmo caminho. Este aqui é o fascista deputado Gustavo Gayer. Espero que seja caçado e preso por racismo. Esse deputado, durante uma entrevista a um podcast na última sexta-feira, dia 23, disse que os países africanos não possuem a mínima capacidade cognitiva. E, segundo ele, a população do Brasil está seguindo o mesmo caminho, dizendo que a população está emburrecida. E, ao falar isso, ele disse que o quociente de inteligência, o QI, que é medido por testes psicológicos de inteligência, que o QI da população seria menor que o de macacos. Entre aspas, sabia que tem macaco com QI de 90 e o QI da África é de 72? O que dizer de uma pessoa que faz esse tipo de afirmação? Pior, é um deputado federal, uma pessoa que foi eleita para representar a população do seu estado, Goiás, e que se utiliza do cargo que ocupa para fazer declarações racistas, declarações que ofendem a dignidade do ser humano. Aliás, o racismo é algo que precisa ser combatido todos os dias, até que nós tenhamos uma sociedade fraterna, uma sociedade respeitosa das diferenças, uma sociedade que promova a garantia dos direitos humanos. A gente vê em estádios de futebol jogadores sendo vítimas do preconceito, da discriminação racial. A gente vê no dia a dia pessoas que se acham superiores às outras e que humilham alguém por conta da cor da sua pele. A deputada Tabata entrou na Comissão de Ética da Câmara Federal propondo a cassação do mandato deste deputado, que infelizmente esteve aqui na Assembleia Legislativa há poucos dias atrás, numa audiência pública, para debater doutrinação ideológica nas escolas. Olha só, uma persona non grata que esteve aqui neste parlamento querendo ensinar alguma coisa para o nosso povo, enquanto que ele é alguém que contribui para a disseminação do ódio entre as raças, as etnias, uma pessoa que reforça o racismo, uma pessoa que tenta diminuir os afrodescendentes, que tenta humilhar as pessoas por conta da cor da sua pele. Espero que a Comissão de Ética da Câmara apure esta denúncia e condene a cassação, a perda do mandato deste deputado. Quer aqui falar de doutrinação nas escolas, enquanto que ele quer doutrinar a população, dizendo que as pessoas da África são inferiores e têm um QI até abaixo dos macacos. Isso é uma ofensa à dignidade do ser humano.
E eu queria aproveitar esta notícia que está sendo veiculada para dizer que a Assembleia Legislativa ela tem um histórico de aprovar leis, proposições de combate ao racismo. Eu queria parabenizar a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, senhor presidente, que fez uma matéria brilhante, dizendo com o título Alemes Antirracista, há 20 anos, ações legislativas promovem inclusão racial. Deputado Zeca do PT, nosso querido ex-governador do Estado, eu quero dizer a Vossa Excelência que, quando era governador do Mato Grosso do Sul, eu apresentei aqui na Assembleia um projeto de lei para instituir a cota de 20% de negros em todos os cursos da Universidade Estadual. Na época, havia muita dúvida se isso deveria ser aprovado ou não, teve muito debate aqui nessa casa, e, no final, o projeto foi aprovado por unanimidade. Quem fez a defesa em nome da sociedade civil nesta tribuna foi o ex-juiz, ex-secretário Aleixo Paraguaçu. Aqui a galeria lotada de quilombolas, pessoas das comunidades Furnas do Dionísio, Boa Sorte, comunidade Tia Eva, e o projeto foi aprovado. E por que esse projeto era necessário? Porque, na época, a UEMS tinha apenas 2,5% de negros, sendo que a população do Estado de negros é de 49%, ou seja, a metade. Então, os negros estavam sendo impedidos do acesso ao ensino superior. E o nosso governador Zeca do PT sancionou a nossa lei, e a partir de lá, deputado Zeca, já fazem 20 anos, a UEMS hoje, de 2,5% de negros, ela tem 36% de negros cursando um curso superior, além dos indígenas também, que foi criada a cota aqui. Hoje, a UEMS, você olha lá dentro e vê a refletida a diversidade da sociedade sul-mato-grossense. É uma universidade que tem brancos, negros, indígenas, e é uma universidade inclusiva. E eu diria que no combate ao racismo e na perspectiva de pagar uma dívida histórica que o nosso Estado tem para com a população negra, talvez esse seja um dos projetos mais importantes que nós aprovamos aqui nesta casa. Alguns diziam na época que a cota para negros na universidade ia permitir a entrada de estudantes despreparados, deputado Pedrociano. Ah, mas a cota vai colocar dentro da universidade gente que não tem formação, não tem qualificação, não tem preparo. E essa afirmação ela foi desmentida por uma professora chamada Maria José, conhecida como Maju, doutora da Universidade Estadual, que fez uma pesquisa sobre o desempenho dos alunos cotistas da UEMS, da Universidade Estadual, e o que ela demonstrou com essa pesquisa é que os alunos que entraram pelas cotas têm o mesmo desempenho dos outros alunos. Não deixo a desejar em nada. Aliás, na sua pesquisa, ela diz que os cotistas eram os mais aplicados, eram aqueles que estavam sempre presentes nas aulas, eram aqueles alunos que mais se esforçavam, porque eles sabiam da dificuldade que eles tiveram que enfrentar na vida para estar num banco de uma universidade. Valorizavam a oportunidade que estavam tendo para estudar.
Então, esta lei, ela reparou uma injustiça e conseguiu garantir que muitos alunos negros afrodescendentes pudessem ter a oportunidade de ter acesso ao ensino superior. Eu queria dizer que esta casa também já aprovou outros projetos de lei, inclusive do ex-deputado saudoso companheiro Amarildo Cruz, que aprovou a lei que estabelece o cadastro estadual dos condenados por racismo ou injúria racial, que é a Lei Estadual 5.206/2018, e que institui o Dia do Orgulho Crespo de Mato Grosso do Sul, também de autoria do ex-deputado Amarildo Cruz, nosso companheiro. Além dessas leis, nós também tivemos aqui outras proposituras, cito aqui o deputado professor Rinaldo, que também me convidou para assinar com ele um projeto de lei recentemente protocolado, para que nós possamos efetivamente combater o racismo, inclusive nos estádios de futebol, nos eventos, né, que acabam aglomerando muita gente, que não haja nenhum tipo de tolerância às manifestações racistas. Parabéns, deputado professor Rinaldo. Vossa Excelência me permite? Concedo com o maior prazer a parte ao deputado Zeca do PT. Deputado Pedro Kempis, primeiro para dizer a Vossa Excelência, do fundo do meu coração, de que eu tenho escutado os teus discursos na tribuna, desde, evidentemente, quando retornei para cá, e não tenho dúvida nenhuma de publicamente afirmar que a presença de Vossa Excelência aqui honra, enaltece e abrilhanta essa casa. Pelo seu conteúdo, pelo seu posicionamento, como esse que Vossa Excelência faz. Sincero, corajoso, sensível, justo e humanista. Parabéns. Meu orgulho de ter uma figura da dimensão, da expressão que Vossa Excelência tem como meu parceiro de bancada. Obrigado. Segundo lugar, agora de manhã, coincidentemente, esse é o registro segundo que eu quero fazer, eu recebi lá no meu gabinete o professor Guilherme Tomazelli, já esteve com Vossa Excelência. Presidente, um professor negro da unidade das regionais, dos Instituto Federal. Dos institutos federais, professor lá da unidade de Três Lagoas, que concorre à reitoria. Um jovem, 32, 33 anos, num preparo que impressiona qualquer um. O que prova que essas teses absurdas, preconceituosas, racistas, com certeza não prosperam e não haverão de prosperar. Ontem, dessa tribuna, numa noite de gala, promovido pelo deputado Roberto Rachoca, em homenagem à colônia japonesa, eu disse dessa tribuna de que nós vivemos no Brasil, graças a Deus, um novo tempo, em que superar as divergências não significa, ou respeitar as divergências político, partidária e ideológica, obrigatoriamente tem que significar a união de nós todos nos respeitando em torno de um projeto que seja capaz de fazer o desenvolvimento econômico do Brasil, como retoma, mas também fazer justiça social. Esse equilíbrio é fundamental. Parabéns pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras elogiosas, companheiro Zeca do PT, e as minhas homenagens a Vossa Excelência, que sancionou a lei que faz 20 anos das cotas para negros na Universidade Estadual. E eu queria encerrar, senhor presidente, lembrando de uma frase de uma intelectual negra que diz assim: não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Nós não podemos tolerar no nosso dia a dia nenhum comportamento ou nenhuma fala de quem quer que seja que diminua a pessoa humana. Aliás, a nossa Constituição, ela já estabelece que ninguém poderá ser
discriminado por qualquer motivo, seja por cor, raça, religião, orientação sexual, qualquer motivo. Ninguém pode ser atacado na sua dignidade. É possível a gente construir uma sociedade fraterna, mais igualitária, mais justa? É possível. E é por isso que nós lutamos todos os dias. Agora, nós vivemos um período nesse país, nos últimos 4 anos, em que o maior mandatário da nação foi responsável por estimular nas pessoas sentimentos, despertar nas pessoas sentimentos de ódio, sentimentos de aversão, de intolerância às pessoas por conta da cor da sua pele, da sua orientação sexual, ofendendo inclusive as mulheres, ofendeu inúmeras vezes as mulheres, dizendo que uma mulher tinha que ganhar menos do que os homens no mercado de trabalho, porque elas engravidam. Absurdos, absurdos, que nós não podemos jamais tolerar e aceitar no nosso país. Vossa Excelência deseja uma parte? Me permite uma parte, deputado? Permito. Apenas para esclarecer em relação à fala de Vossa Excelência a respeito do deputado Gustavo Gayer, acabei de ouvir a entrevista na qual você se refere, e realmente a imprensa, às vezes, ela manipula com títulos tendenciosos a fala do deputado. Na realidade, o que ele correlacionou foi a baixa nutrição da população dos países africanos ao baixo QI desses países. E até aí não existe nenhuma mentira, os países africanos são pobres, e isso acaba realmente afetando a nutrição dessa população, e isso é correlacionado aí ao QI dessas pessoas, né? Porque se alimenta mal, não tem emprego, enfim, tem uma vida complicada. E em relação ao comparativo aí, que Vossa Excelência falou a respeito do macaco, foi o entrevistador que fez esse comparativo do QI, e o deputado não falou nada. Eu acabei de ouvir a explicação dele, apenas para pontuar, e inclusive eu quero convidar a todos aí que tiverem alguma dúvida sobre a fala do deputado Gustavo Gayer, que entrem nas redes sociais dele e vejam lá a explicação, porque muitas vezes a imprensa, ela usa alguns cortes ali para tentar, de alguma maneira tendenciosa, incriminar o deputado. Apenas isso, obrigado pela parte. Deputado, de fato, quem falou essa questão do QI foi o youtuber, que estava entrevistando o deputado. Mas isso não diminui em nada a gravidade do que ele falou. Não diminui nada, porque ele disse, está entre aspas aqui, os países africanos não possuem a mínima capacidade cognitiva. Como é que ele pode afirmar isso? Aliás, deputado, eu sou psicólogo e fiz inúmeros testes de QI nas pessoas e conheço muito bem os testes de QI. Não é possível você dizer que uma população desnutrida tem um QI baixo, não tem inteligência. É claro que a desnutrição afeta o desenvolvimento psíquico, cognitivo, emocional e até causa problemas físicos, problemas de saúde graves. Agora, nós não podemos dizer que uma população que não tem acesso à alimentação adequada, saudável, não tem a inteligência, não tem a capacidade cognitiva. Aliás, os testes de QI, eles são bastante questionados, porque eles são padronizados numa determinada população, uma população que é uma amostragem, e depois esse teste, ele é aplicado em outras populações, em outras regiões, e nós sabemos que há diferenças culturais que muitas vezes não são adequadas para que sejam aplicados aquele teste que foi padronizado numa outra realidade, numa outra cultura, né? Então, não deixa de ser uma fala discriminatória desse deputado que disse que a população da África ela tem baixa capacidade cognitiva e, com isso, acaba incentivando o preconceito contra os africanos. O continente africano é um continente expoliado, é um continente explorado historicamente.
Aliás, o nosso Brasil importou da África em torno de 3 a 5 milhões de africanos para que viessem aqui trabalhar em regime de escravidão e colaborou muito para a exploração do continente africano. Aliás, nos seus primeiros mandatos, o presidente Lula esteve lá para pedir pessoalmente perdão em nome da população brasileira, à população africana, pelos crimes, pelas atrocidades cometidas contra o povo africano que veio trazido à força aqui para o Brasil para trabalhar como escravo. Então, nós precisamos reparar essa dívida histórica do nosso país e não podemos permitir que nenhum representante popular, de mandato popular, possa fazer alguma fala que venha reforçar o preconceito e a discriminação no nosso país. Faço aqui a correção de que quem disse essa questão do QI realmente foi o entrevistador, o youtuber, que eu estou lendo aqui. Agora, o deputado, ele está sendo levado à comissão de ética da Câmara, porque ele fez esta fala dizendo que os africanos não possuem a mínima capacidade cognitiva. Depois ele tentou consertar, falando que é questão da desnutrição, mas não tira da responsabilidade de ter falado isso. Deputado, professor Rinaldo. Eu agradeço a concessão do à parte, eu cumprimento Vossa Excelência por trazer esse tema em relação à questão do combate ao racismo. Esta casa, como disse Vossa Excelência, tem dado uma prova inequívoca do comprometimento, ao mesmo tempo a responsabilidade de trabalhar na perspectiva de que construamos um Estado mais justo, mais fraterno, mais solidário e, acima de tudo, mais tolerante. Eu imaginei, aos longos dos meus 58 anos de idade, que após a pandemia nós pudéssemos ter uma sociedade mais com empatia, mas não. A gente percebe que o ser humano realmente é um animal complicado. Isso desde o início da vida na Terra. E uma coisa que me incomoda muito, deputado Pedro Kemp, é a discriminação. Isso me incomoda de uma forma que você não tem ideia, Vossa Excelência não tem ideia. E não é em relação só à questão do racismo, não. Em todas as áreas. Quando a gente olha para o livro sagrado, e a gente lembra de uma parte, quando diz que Deus, eu estou falando aqui de um Deus, o Criador do universo, que a grande maioria do povo do nosso país acredita em Deus. Não estou falando aqui de religião, de placa, de igreja, mas quando no livro sagrado diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único filho que Ele tinha para vir a essa terra, para dar o seu exemplo, e foi crucificado, pagando um preço que não era dele. Tanto é que a salvação é de graça. Graça é um dom, é um presente imerecível da parte de Deus para com este homem pecador. Este homem, muitas das vezes, intolerante, que às vezes ingrato, que às vezes não respeita o seu semelhante. Ele amou de forma incondicional, independente se é negro, se é branco, independente da sua opção sexual, independente da sua religião, ele simplesmente amou. Então, o que falta hoje, na minha visão, no coração de toda a humanidade, é esse temor de Deus no coração. Porque quando você tem esse conhecimento, e você é imagem e semelhança dele, esse negro também é imagem e semelhança dele. Aquele que tem uma opção sexual diferente da sua, também foi criado à sua imagem. Então, você vê essa pessoa com empatia. Enquanto, deputado Pedro Kemp, a gente não tiver essa consciência, a gente vai ver tantas discriminações. Eu já fui discriminado. A minha mãe é baiana. Quantas vezes não há o crime de xenofobia? Quantos nordestinos não foram assassinados só pelo fato de ser do Nordeste? E não tem um povo mais inteligente do que o povo do Nordeste. Aliás, se fizermos uma retrospectiva da história do Brasil, a grande maioria dos presidentes da República do Nordeste. Aqui temos da comunidade nipônica aqui, o japonês também é discriminado, tem muitas piadinhas. Um povo trabalhador, aliás, nós moramos no estado que é a terceira maior comunidade nipônica do Brasil.
E eu ajudei a construir aqui o NIPO brasileiro como servente de pedreiro. Eu tive um chefe da Universidade Federal, um médico conceituadíssimo aqui, patologista, doutor Massanori do Ashir, uma das pessoas que me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Então, eu quero aqui dizer que nós, essa casa, estamos de parabéns pelo fato, deputado Gerson, nosso querido presidente, pelo fato da gente trabalhar e criar leis na perspectiva de promover uma sociedade mais justa e mais fraterna. Esse último projeto que tramita nessa casa, que Vossa Excelência é um dos signatários, é o segundo signatário, proponente junto comigo, para trabalhar e punir aqueles que nos centros esportivos realmente venham ser penalizados mesmo. Agora, essa semana, teve mais 2 casos de racismo. Eu não sei se nesse campeonato aqui dessa semana que passou na televisão, não sei se foi Flamengo, sei que teve agora, recentemente, 3 pessoas fazendo gestos simbolizando o macaco por conta de alguns jogadores. Então, quero aqui parabenizar Vossa Excelência, agradecer pelo trabalho que Vossa Excelência e os demais têm feito nesta direção. Lembrou do saudoso Amarildo Cruz, que sempre foi intransigente. O deputado Amarildo Cruz, ele ficava irritado quando ele via qualquer tipo de discriminação. É dessa forma que nós vamos trabalhar, conscientizando as pessoas, mas é preciso também que tenha penas rígidas em relação àqueles que não conseguem conviver com o seu semelhante. Muito obrigado pela concessão do aparte. Vamos em frente. Muito obrigado, deputado professor Rinaldo. Quero incorporar a parte de Vossa Excelência, o meu pronunciamento, e finalizo, mais uma vez, parabenizando a nossa jornalista Fernanda Kinstner, que redigiu esta matéria que está aqui no site da Assembleia Legislativa e fez aqui um apanhado de todas as proposituras desta casa que se tornaram leis e que estão colaborando com o combate ao racismo no nosso Estado. Me concede uma parte? Com o maior prazer, quero ouvir o deputado Neno Razul. De finalizar a sua fala, eu só queria dizer que concordo com a sua fala, que nenhum ato de discriminação é aceitável, e queria também trazer aqui uma notícia de um show que foi realizado no dia 24, e ontem que foi noticiado que saiu nas redes sociais uma atitude infeliz do cantor que sempre vem aqui do nosso estado, o cantor Zezé de Camargo, imitando os movimentos de um autista em um show. E eu também considero esse ato dele desrespeitoso, discriminatório. Lembrar que também as pessoas com PCDs sofrem no dia a dia. Para um autista se locomover da sua casa e ir até um show é muito difícil, é uma dificuldade enorme, a dificuldade de convivência, e chegar lá e encontrar o seu ídolo, o seu herói, e ele tirar sarro dele dessa maneira, foi um ato repulsivo, e eu venho aqui me manifestar que também as pessoas com PCD sofrem essa discriminação, também sofrem esse preconceito, e é inaceitável, é um crime. E eu queria registrar o meu repúdio a essa atitude e todas as atitudes racistas e discriminatórias com todas as pessoas. Obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Neno Razul, que dizer que, importante agora o que Vossa Excelência lembrou, a discriminação nesse país não acontece só em relação às pessoas negras, né? Também pessoas com deficiência, pessoas que muitas vezes têm uma orientação sexual, né, diferente, e são vítimas, né, de preconceito e discriminação. Ora, nós não precisamos concordar com o jeito de ser das pessoas, com as ideias delas, mas nós não temos o direito de machucar a sua dignidade, de ferir a sua dignidade, né? Eu posso discordar da orientação sexual de alguém, mas eu não posso diminuir essa pessoa, né? Nós temos que viver num país que respeite a dignidade de todo ser humano, independente das diferenças entre nós, né? Então, muito bem lembrado aqui pelo deputado Neno, inclusive eu me lembrei de uma reportagem do Fantástico, em que pessoas com deficiência sofriam ataques nas redes sociais. Meninas que tinham uma deficiência
elas tiravam foto e faziam uma publicação, uma postagem, né, na rede social, e outros entravam lá e faziam assim comentários maldosos, né? Inclusive um menino, que o apelido dele é Pepo, né? Ele sofreu discriminação nas redes sociais e era uma criança com síndrome de Down, né? E uma mulher que tinha uma deficiência no rosto, alguém entrou lá e escreveu assim, de que planeta você veio, né? Deputado, para concluir, deputado. Então, a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas, para tentar sentir o que elas sentem quando são discriminadas dessa forma, né? Então, senhor presidente, queria dizer aqui que a nossa Assembleia Legislativa já deu várias contribuições no combate ao racismo e a todas as formas de discriminação, e que nós possamos continuar nessa linha, nessa defesa dos direitos fundamentais de todas as pessoas aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.